Fazer toracocentese em todos os pacientes com insuficiência cardíaca que internam e que têm derrame pleural significativo, será que é uma boa ideia? Será que faz diferença no desfecho? Acompanhe esse nosso episódio do Journal Club até o final e você vai entender. É isso aí, pessoal. Mais um Journal Club no hospital, agora depois de um período de ajustes técnicos aí no nosso estúdio aqui. Então, vou agradecer mais uma vez ao Otávio e ao Bruno da CAC pelo apoio técnico. Mais uma vez com o nosso amigo Marcelo aqui nos estúdios. Você que não é inscrito ainda no nosso canal e que tem vontade de acompanhar essas nossas atividades do Journal Club, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação e aí toda vez que a gente publicar um episódio novo, você vai ser avisado. Então hoje eu mesmo que vou apresentar um artigo para discussão. É um artigo que foi publicado agora no mês de abril na Circulation, então é um trial que discute justamente isso. Então ele é um trial randomizado de toracocentese em pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Então, o que motivou os autores a fazer esse estudo foi que mais de 50% dos pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca têm derrame pleural e em mais ou menos 20% deles, o derrame ocupa mais de 1/3 do hemitórax, né? Então, são algum derrame considerado significativo. E eles colocam que não tem estudos randomizados para entender se fazer a punção desses derrames de rotina tem algum benefício. Então, a pergunta do estúdio é justamente essa. Então, qual que é a efetividade da toracocentese em adição à terapia padrão, quando comparada só à terapia padrão para esses pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida hospitalizados? Qual que seria o impacto disso no desfecho desses pacientes? Então, é um trial multicêntrico, randomizado. Ele incluiu 10 serviços acadêmicos na Dinamarca, então ele é em um país só, apesar de ele envolver vários serviços. Ele era um trial que ele não era cego por motivos óbvios, a gente tinha uma punção de tórax como uma das intervenções. Precisaria ser pacientes maiores de 18 anos que foram admitidos, então tiveram admissão hospitalar com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e fração de ejeção menor do que 45% e que tinham um derrame pleural significativo que foi atribuído pela equipe médica à insuficiência cardíaca e que tivesse uma imagem documentando esse derrame pleural. Então, pode ser um raio-x, um ultrassom, tomografia ou ressonância magnética. Eles incluíram 126 pacientes entre agosto de 2021 e março de 2024, 68 para um grupo toracocentese e 67 no grupo controle, que fazia só a terapêutica medicamentosa padrão. Aqui ele tinha vários critérios de exclusão, né? Então, se o paciente já tivesse um critério de punção desse derrame pleural por qualquer outro motivo, e aí a suspeita de infecção pulmonar ou pleural entrava nesses critérios também. Se ele tivesse tido um procedimento torácico, qualquer ele que fosse, nos últimos 3 meses, se ele tivesse alguma contraindicação à toracocentese, estenose aórtica grave, derrames pleurais muito grandes, então que ocupassem mais de 2/3 do hemitórax, pacientes com instabilidade hemodinâmica ou insuficiência respiratória também eram excluídos, taxa de filtração glomerular menor que 15%, ou pacientes em diálise, previsão de internações mais longas, maiores que 10 dias, e pacientes que não tinham capacidade para oferecer o consentimento para o estudo. Então, eu vou colocar um pouco das características do grupo. Então, aqui chama atenção um grupo já numa faixa etária bem alta aí, né, acima de 80 anos. Pacientes que tinham um score de fragilidade alto em boa parte do grupo, então score 4 ou 5 e 7, né? Então eles eram ou vulneráveis ou frágeis numa proporção grande desse grupo que foi estudado. Então, mais de metade aí no grupo controle, no grupo toracocentese, metade desses pacientes eram insuficiências cardíacas de início recente, então com diagnóstico provavelmente já naquela internação índice, então 0,1 ou 0,9 meses de internação, então de
de insuficiência cardíaca, então eram insuficiências cardíacas recentes, classe funcional 3 ou 4, aí com uma fração de ejeção bem reduzida, né? A média de 25%, mas você vê que todos eles estão bem abaixo do 45% de fração de ejeção de ventrículo esquerdo. Como já esperado, dado o índice de fragilidade clínica, eram pacientes que tinham uma série de outras comorbidades associadas também. Aqui é o uso de medicamentos antes dessa internação, então você vê que os grupos são bem semelhantes e tinham algum tratamento já que poderia ser da insuficiência cardíaca ou das outras comorbidades, mas que também são utilizados em insuficiência cardíaca aí, né? E uma taxa alta de uso de anticoagulante, então a gente já vê até pela idade, pela comorbidade, que provavelmente a fibrilação atrial estava bem presente aí na amostra estudada. Então esse é o desfecho primário deles, eles estudaram a pergunta primária, então o desfecho primário era dias livre de internação nos 90 dias subsequentes à alta hospitalar, então dias de sobrevivência, né, de sobrevida após. E aí, então, você vê que o grupo controle tinha 82 dias de sobrevida livre de internação, na média, e o grupo tórax-centésio 84, aqui embaixo vocês veem que o P é não significativo, então o desfecho primário ele é semelhante, ou ele é igual entre os dois grupos, o grupo tórax-centésio ou o grupo que fez só o tratamento medicamentoso padrão. Aqui são alguns desfechos secundários. Chama atenção que todos não têm diferença estatisticamente significativa, né? Então o P não é significativo. E eu chamo atenção aqui para a duração da internação. Então é uma duração curta, né? 5 dias de internação, o que nos leva a crer que eram pacientes que basicamente tinham a manifestação da congestão, mas provavelmente eles não usaram dobutamina, o inotrópico, outras terapêuticas mais avançadas aí, porque é uma internação de fato bem curta, né? Entre 3 e 7 ou 8 dias aí de internação. Vejam que depois a mortalidade de qualquer causa nesses 90 dias ela foi igual entre os dois grupos e chama atenção que é uma mortalidade relativamente alta, né? E 13% desses pacientes vão a óbito nesses 90 dias. Aqui uma outra coisa que a gente sempre pensa quando fala de procedimentos invasivos, e a toracocentese é um deles, é a questão da segurança do ponto de vista de complicações do procedimento. Foi um índice de complicação muito baixo, foi 1% de complicação, né? Então teve uma complicação que ele considerou como maior, que foi um pneumotórax com necessidade de drenagem cirúrgica desse pneumotórax, e foi justamente no grupo controle, mas foi um paciente que acabou indo, eles tinham alguns critérios que eles poderiam fazer essa toracocentese, e esse paciente teve essa complicação com pneumotórax que precisou de drenagem cirúrgica. Os outros foram todas complicações menores, aí, principalmente dor, desconforto, né? Necessidade de opioide aí como analgésico, mas nenhuma grande complicação, então é um índice de complicação baixo. E também no material suplementar ele faz uma subanálise em relação ao tamanho do derrame pleural. Então ele coloca como pequeno aqueles derrames com 2 milímetros, 2 centímetros em relação a menor que 2 centímetros em relação à parede torácica, entre 2 e 4 centímetros. Médio e acima de 4 centímetros ele considera como um derrame grande. Mas vocês veem que os desfechos eles são iguais independente do tamanho do derrame. Então, seja um derrame pequeno, médio ou um derrame grande, pelo critério dele aqui, os desfechos são semelhantes, então não tem uma relação direta com o tamanho, né? E aqui para salientar que essas foram as medicações pós-alta, então vejam que é importante para a metodologia do estudo a gente entender que não tem diferença das medicações pós-alta, então o desfecho pós-alta não estaria relacionado de fato a alguma diferença no tratamento medicamentoso, mas sim a questão da punção ou não do derrame pleural. Mas a gente vê aqui que eles aumentaram o índice de uso de medicações para insuficiência cardíaca
na saída do hospital, mas me chamou a atenção ainda aqui que os antagonistas mineralocorticoides e o inibidor de SGLT2 ainda tem um uso baixo, o que nessa população idosa com múltiplas comorbidades e com uma fração de ejeção bem reduzida, possivelmente eles deveriam ter mais gente usando essas medicações, mas ele não entra nesse detalhe em relação à adequação das medicações em relação ao guideline ou não, né? Mas isso é uma coisa dos resultados que é interessante a gente prestar atenção. E aí o que os autores colocam como limitação do estudo? Então ele é um estudo não cego, isso sempre é uma limitação, né? Porque pode trazer alguns vieses. Eles não têm dados referentes à completude dessa descongestão ou da drenagem, então eles não controlavam se de fato tinha esvaziado completamente esse derrame ou se o paciente tinha sido completamente descongestionado antes da alta. Só faziam, então não tinha um protocolo definido em relação à avaliação dessa descongestão e também não tinha uma necessidade de você fazer imagem de rotina pós punção do tórax, eram feitos exames de imagem a critério das equipes médicas, basicamente quando tinha-se alguma suspeita de complicação do procedimento. E uma limitação que ele coloca, que de fato são resultados que eles não são aplicáveis a populações mais jovens e que têm um IC como única comorbidade, porque é uma população já bem idosa, né, acima de 80 anos na média, e que tinha várias outras comorbidades e tinha um índice de fragilidade alta. Então a conclusão dos autores é que nos pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida e derrame pleural atribuído à insuficiência cardíaca, a estratégia de toracocentese de rotina não aumentou o número de dias vivo fora do hospital nos 90 dias subsequentes à internação, né, subsequentes à alta, e que a toracocentese foi um procedimento seguro, com 1% só de complicações maiores. Então, esse era o estudo que a gente trouxe para discutir hoje. E aí vamos lá, Marcelo. A gente sempre faz aquele começo em relação ao desenho do estudo, à metodologia. O que você achou do estudo e do desenho que os autores propuseram aí? Bom, fala aí, pessoal. Eu acho que é um estudo bem interessante. Acho que, como os próprios autores colocam, é um estudo, vamos dizer, recente, né? Muito que não tinha antes na literatura, um estudo controlado, randomizado, sobre a questão da toracocentese nos pacientes cardiopatas. É feito num país com uma população bem menor, se a gente for pensar em níveis de global, né, do mundo, e que tem um N consideravelmente pequeno se a gente for avaliar aí com relação a estudos de intervenção em outras áreas, principalmente da cardiologia, mas que não tira o mérito do que ele encontra de resultado. Eu acho que com relação à avaliação dele, com relação ao método, desenho de estudo dele ser não cego, é impossível, não tem como, né? Pelo menos o paciente e o médico que vai fazer o procedimento tem que saber o que o procedimento está sendo feito, né? É uma intervenção que o paciente vai perceber que está acontecendo, mas isso traz algumas limitações realmente no contexto de que o profissional que está fazendo o procedimento e que está participando ativamente do estudo, ele pode ter um viés de ou antecipar uma alta ou postergar uma alta, a depender do grupo que o paciente foi alocado. Então, eu acho que esse viés é importante de ser colocado e é um viés que surge nos estudos não cegos aí, né? De você poder manipular o dado de acordo com o grupo que você sabe que o paciente está alocado. Mas é algo que muito provavelmente não deve ter acontecido, né? Não tem como a gente saber, mas é uma possibilidade. O que me chama a atenção, inclusive, que eu acho que é interessante, falando ainda do desenho, principalmente com relação aos desfechos, eu acho que o desfecho primário, que é um desfecho que avalia a mortalidade, dias vivos fora do hospital aí, até 90 dias, é um desfecho que é um desfecho interessante de ser avaliado, mas obviamente os pacientes eles podem, pacientes com score de gravidade, de fragilidade muito alto, com múltiplas comorbidades, eles acabam podendo evoluir a óbito por outras causas não relacionadas à insuficiência cardíaca ou ao procedimento feito especificamente. Então, acho que isso é uma coisa importante de pontuar. E ele mesmo coloca nas limitações que teve algum crossover entre os grupos
E essa avaliação final que ele faz é a avaliação seguindo o protocolo, é a avaliação de intenção de tratar, que acaba englobando os pacientes que do grupo controle acabaram fazendo tórax-centese, e do grupo tórax-centese que acabaram perdendo o segmento até os 90 dias, porque se a gente for ver aí, eles faziam uma avaliação com 14 dias pós-alta, de escalas de avaliação sintomatológica, e depois com 90 dias também. E teve uma parte de pacientes que acabou não completando esses 90 dias, mas que acabaram entrando em algumas análises estatísticas. Mas assim, é um estudo muito importante, eu acho que coloca questões para a nossa prática clínica. Talvez o P não tenha sido significativo pelo N, que é geralmente quando a gente aumenta o número de pacientes avaliados em cada grupo, às vezes a gente aumenta a nossa possibilidade de análise estatística. Mas outras coisas também me chamaram a atenção e que daí eu vou jogar de volta para os comentários. Achei curioso não só o fato dos pacientes terem uma menor proporção de pacientes em uso de antagonista de mineralocorticoide, de inibidor de SGLT2, mas também a dose de furosemida que esses pacientes utilizavam e que foram de alta, né? Que a média foi de 80 miligramas, variando de 40 a 120, que se a gente for colocar em comprimidos, daria aí 2 comprimidos por dia. Eu achei curioso para pacientes com uma sintomatologia significativa. E o que eu senti falta e que eu acho que estudos posteriores nesse mesmo desenho poderiam abordar é colocar, por exemplo, uso de oxigenoterapia durante a internação, se tem algum impacto em pacientes que estavam em uso de oxigenoterapia com relação à redução do tempo de uso de oxigênio e de sintomatologia mesmo, porque ele coloca que a maior parte, se eu não me engano, 35 a 40% dos pacientes apresentavam dispneia paroxística noturna, ortopneia na entrada, mas ele não coloca como ficaram esses pacientes durante a internação no pós-procedimento também. Porque, eventualmente, a gente faz toracocenteses de alívio nesses contextos para alívio sintomatológico do paciente imediato, né? Não necessariamente a médio e longo prazo, mas que o estudo coloca que a médio e longo prazo não vai fazer diferença na sintomatologia. Então, acho que é muito importante, muito interessante os resultados, mas traz um monte de dúvida também, que eu acho que instiga a gente a pensar sobre o que a gente tem feito à beira-leito. Ele coloca no final do estudo, né, que ele é um estudo que, na verdade, ele talvez abra o caminho para que venham novos estudos relacionados ao tema, porque isso é uma coisa que ele coloca, e de fato eu fui dar uma revisitada nos últimos guidelines de insuficiência cardíaca, e de fato não tem recomendações específicas em relação ao manejo do derrame pleural, né? Então sim. não tem essas recomendações mais específicas, fala-se da questão de descongestionar o paciente, etc., que tem uma relação indireta com derrame pleural, porque a fisiopatologia está relacionada à volemia, à congestão e a aumento de pressão de capilar pulmonar, né? Então, não tem essas recomendações específicas. Talvez esse seja um primeiro estudo que abra a porteira, digamos assim, para que se tenham outros estudos. Mas ele mesmo coloca, né? E você pontuou bem, é uma população bem específica, né? De um país que o estudo é feito com pacientes brancos, não tem pacientes de outras etnias, né? Não tem pacientes pretos, não tem pacientes pardos, o que a gente consideraria, né? Os estudos americanos têm muitos pacientes latinos, que eles colocam nos estudos americanos. Então, assim, é uma população bem restrita de pacientes mais velhos, que tem essa característica de terem uma insuficiência cardíaca. A grande parte é uma insuficiência aguda, né? Então, assim, não é muito o que a gente vê no nosso dia a dia, a gente acaba, pelo menos aqui, tendo hospitalizações mais frequentes de pacientes que já tinham insuficiência cardíaca e tem uma piora da sintomatologia. E aí, ele não entra muito nessa questão, de fato, das doses de medicamentos, coisas. A gente parte do pressuposto que eles receberam o melhor tratamento possível, ou o tratamento adequado, mas de fato é uma dose relativamente baixa de diurético
e as outras medicações talvez também tivesse alguma falha em relação aos guidelines, né? Mas é isso. Na beira do leito, agora, muda alguma coisa na sua prática? Alguma ideia de mudar a prática, o que a gente tem feito de rotina? O que você acha? Nossa, eu acho que ele traz algumas respostas de questionamentos que a gente tem no dia a dia, de que se isso vai ter um benefício a médio e longo prazo aí para os nossos pacientes ter essa medida mais intervencionista. Obviamente, os pacientes que tinham o hemitórax todo velado ou que estavam em insuficiência respiratória não foram colocados no estudo, nos grupos, provavelmente porque eles tinham alguma indicação de fazer uma toracocentese de alívio. Então, eu acho que para a prática clínica é para a gente entender que optar pela toracocentese num paciente que não está sintomático a ponto de precisar de um esvaziamento torácico, talvez não seja o caminho. Talvez a gente investir um pouco mais na questão do manejo medicamentoso faça mais sentido para evitar um procedimento invasivo. Porque ele coloca que, apesar de ter tido um paciente que teve um procedimento grave, uma complicação grave da toracocentese, 25% dos pacientes que foram submetidos à toracocentese, eles tiveram queixas álgicas e que ele considerou como uma complicação menor, mas que causou desconforto nos pacientes. Eu acho que se existem medidas não invasivas que acabam tendo o mesmo impacto do que medidas invasivas, e as medidas não invasivas não vão causar dor ou desconforto para o paciente, talvez seja o caminho para a gente seguir, visto que não vai ter impacto na mortalidade pós-alta dele. Vamos lembrar que assim, ele fala de uso de opioide, ele considerou como não grave, mas aí nós estamos usando opioide num paciente na faixa dos 80 anos, hospitalizado, aí pode ter a questão de delírio e todas as complicações, então é uma coisa de fato para ter na cabeça, né? Eu acho que é isso, assim, o primeiro ponto que me chama a atenção às vezes a gente vê um comportamento das pessoas quererem puncionar o tórax de todos os pacientes e esvaziar o tórax, e às vezes a gente tem a discussão de que, olha, o que vai fazer diferença de fato é a gente conseguir otimizar de maneira rápida e efetiva as medicações para descongestionar o paciente, melhorar eventualmente função contrátil, né, em algumas situações, vasodilatar o paciente. Esses pacientes que foram para a toracocentese de rotina, foi uma toracocentese bem precoce, né? Foi no primeiro dia ali, eram entre 20 e poucas horas a 30 horas. Mas, e alguns desses pacientes que tiveram esse crossover, que estavam no grupo não punção e que depois foram, provavelmente foram por falha da terapêutica medicamentosa. Aí eu acho que é uma situação interessante. Então, eu estou tentando descongestionar esse paciente e só a estratégia medicamentosa está insuficiente ou não está, eu não estou tendo a evolução que a gente gostaria que eu esperava, né? Eu acho que esses entram no grupo que eu pensaria em puncionar. Mas eu acho que isso é importante. O simples fato de ter um derrame pleural significativo não é uma indicação de punção, de esvaziamento, porque aparentemente você não vai ter grandes mudanças no desfecho e, apesar de ser um risco baixo, é um risco que a gente está correndo, né? Então, eu acho que já é um pouco o que a gente costuma fazer na beira do leito. Acho que principalmente ao longo do tempo, que você vai tendo mais contato com esses pacientes, você já percebe que de fato não tem tanto benefício. Mas eu confesso que no começo da carreira, na minha residência, e logo depois que eu terminei a minha residência, eu era de fato mais invasivo, eu puncionava muito mais tórax, fazia muito mais toracocentese do que eu de fato faço hoje. Eu acho que é um pouco do aprendizado da gente vivenciar essas evoluções clínicas, né? Sim, acho que quando a gente começa a nossa carreira pós-formação, tem muito aquela ansiedade de achar que fazer um procedimento mais invasivo vai resolver mais rapidamente. É o famoso tirar com a mão, né? A gente vai simplesmente isso. tirar e depois você começa a perceber que não é bem o que acontece, né? Maravilha. Pessoal, esse foi mais um Journal Club no hospital. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito ainda, se inscreva, aperte o sininho aí para
receber as notificações dos próximos episódios e nos vemos em breve.